Beleza, boa noite, senhores. Seja bem-vindo a mais uma aula, aula de número 17. Só mudei um pouquinho o nome do que tinha previsto para ficar mais apropriado de acordo com a IS 141007 na aqui. Estrutura básica do computador. Um assunto que realmente chama mais atenção, mas é passível de fazer parte do exame teórico da agência, então, em virtude disso, a gente está aqui comentando, diferente de uma aula clássica, tradicional, em que eu ficaria uma noite ou duas falando sobre isso. Aqui a gente quer tentar pescar o que pode ser mais importante e pode fazer parte do seu exame teórico. Okay? Então, vamos lá. Esse é o nosso estudo de hoje. Ao final da nossa aula, a gente vai tentar compreender melhor um pouquinho que está a respeito dessa estrutura básica de um microprocessador, né, de um computador. Se alguém tiver alguma experiência, sabe, pessoal, às vezes tem cara aí que, técnica de informática, já há muito tempão, sabe pra caraca, pode contribuir, pessoal, não tem problema nenhum, tá joia? Então, um pouquinho sobre evolução, não precisa decorar isso aqui, só trouxe para a gente poder compreender um pouco, né? A de 74, tem gente que nasceu um pouco antes, tem gente um pouco depois, enfim, as gerações, né? Cada computador tinha 6.000 transistores, 8 bits, processador de 2 MB, 0.4 MPS. E foi evoluindo, foi aumentando a quantidade de transistores, para hoje, no i7 quinta geração, você tem cerca de 1,3 GB transistores nos circuitos integrados, tá? Bem, eu não tive tempo de fazer traduções dos materiais que eu achei adequado para poder trazer isso aqui. A gente vai conversando, bom que você já vai treinando o seu inglês, se você quer um dia trabalhar na aviação internacional, a gente vai trocando ideia aqui. Componentes básicos de um computador, né? Quais são eles? A CPU, um dos componentes básicos, unidade central de processamento, tá? As nossas memórias, temos alguma coisa na aula passada, ou retrasada, não recordo agora, compreende tanto leitura quanto escrita, somente leitura, são as chamadas, né, memórias RAM e ROM, respectivamente. Mais à frente falaremos mais um pouquinho sobre elas, relembrando aulas anteriores. E uma maneira de você prover, né, de você enviar, tanto ter entradas, você tem uma entrada, você processa aquilo, armazena ou não, se for importante ou não, e disponibiliza uma informação que seja útil, né, uma saída. Tá? Então, os elementos são principais de um básico de computador é a CPU, as nossas memórias, tipo RAM e ROM, e os dispositivos de entrada e saída, tal qual apareceu basicamente neste bloco maior. Tá? Note que existem barramentos, né, que a gente vai estar falando mais à frente, também previstos na estrutura básica do computador. Qual que é a finalidade desses barramentos, pessoal? Alguém sabe me dizer? Finalidade de barramentos. Pode virar barramento de energia da aeronave, barramento principal, barramento essencial, barramento DC, AC, sei lá. Como é que chama teu fabricante aí? Qual é a finalidade de um barramento? Energizar um componente? Oi? Passar informação? Interconectar partes diferentes, né? O barramento ele tem essa finalidade. Se for o barramento elétrico, vai fornecer alimentação, interconectar as cargas aos geradores. O barramento serve de interface entre dois elementos distintos. Se estiver falando de barramento elétrico, entre os geradores, baterias, e as cargas, os equipamentos que vão consumir isto. Tá? Esta é a finalidade dos barramentos, fazer a distribuição de informação, de alimentação, seja lá o que for. E no computador, não diferentemente, também temos os barramentos. Então, vamos olhar primeiro esse parágrafo aqui, né? Em um sistema de microprocessamento, as funções da CPU são desenvolvidas, são providas por meio de um circuito integrado chamado VLSI, tá? Esse chip que é equivalente a
Alguns, o quê? O que significa thousand? Centenas, Mil. Oi? milhares, Milhares, né? Milhares né? de Milhares. transistores individuais. Tem muito a ver com o que a gente estava lendo aqui anteriormente, de quantidade de transistores que tem no computador hoje. O computador é composto por diversos microprocessadores, e cada microprocessador que é um chip, né? Um chipzinho, de fato, que a gente fala que ele é fabricado em larga escala integrada, com cerca de milhares de transistores individuais. E, para que eu possa interconectar os elementos de entrada e saída, processamento e memória, eu, então, tenho nossos chamados barramentos. 3 principais barramentos, tá? Quais são os barramentos que tem aqui? O barramento de endereço, o address bus, que é usado para quê? Para dizer onde vai ser armazenado aquela informação numa determinada posição de memória. Então, os dados são armazenados em memórias. Uma vez que eles são processados e enviados para a memória, eles trafegam através de determinado barramento. Esse barramento chamado de barramento de endereço, tá? Então, a CPU, quando quer armazenar alguma informação, ela trafega a informação até as memórias através do barramento de endereço. Tranquilo? Próximo barramento. Barramento de dados. Para que serve o barramento de dados? Vamos ver na estrutura como é que fica o barramento de dados. O barramento de dados é aquele que serve para trafegar qualquer informação entre a CPU, memórias, entrada e saída, né? Tudo que não for armazenado são trafegados no barramento de dados, tá? Entre a CPU, os elementos de entrada e saída. Então, quando eu digito aqui no teclado na informação, o elemento de entrada é processado pela CPU aquela tarefa e apresenta lá na tua tela uma informação de um comando, uma instrução, o que for. Esses dados são trafegados através do barramento de dados. Tá joia? Então, o barramento de dados é entre a CPU e os elementos de entrada e saída. E até as memórias também. Memória RAM, no caso. Bom, um terceiro barramento é o barramento de controle, né? Para que as informações trafeguem no momento correto, que exista um determinado... O que significa o timing aqui? Quem pode traduzir o que é o barramento de controle? Esse 3. Alguém pode me ajudar a traduzir, por favor? O qual fornece esse time aí, que seria relacionado a... Pô, esse time aí não é tempo, não tem nada a ver com tempo. Ninguém tem tradutor? Vocês É têm os tradutor módulos, aí? né, Tem Luciano? celular aí? E sinais de controle através do sistema. Esse timing aí, pô, Tiagão, agora Bota aí no sumiu. Google, pô. Deixa eu ver no Google Vocês têm Translate. celular, vocês têm milhares de ferramentas à disposição de vocês. Pô, se tu pegar teu celular, botar o chat GPT, tirar foto, ele traduz, tradutor. A hora de utilizar é agora, né? Eu utilizo o celular para tanta coisa. O que faz o barramento de controle? Ele provê sinais de controle e tempo através do sistema? É isso? Através do sistema? Sim, através do sistema. Mas como assim sinais de controle e tempo? É de temporalização, não é? Como assim? Em alguma aula lá de osciloscópio, e Sincronia. também na parte de flip-flop, nós vimos a parte dos sinais de clock, né, que servem para fazer o controle de tempo, fazer o colega falou, fazer a sincronia dos dados que estão sendo enviados ou recebidos. O barramento de controle,
ele para se basear em que momento ele deve enviar a informação que ele deve esperar para receber, ele utiliza sinais externos, no caso, sinais de clock, para fazer o controle dos dados no tempo correto. Tá? Então, o barramento de controle nada mais é, se eu fosse pensar de uma maneira, está intimamente ligado aos sinais de clock, aos sinais de controle em termos de tempo, de sincronia de dados. O envio correto de informação, vou esperar, preciso ter uma janela de espera para poder receber aquela informação. Tá? Essa é a finalidade do controle, do barramento de controle. Tem a ver com a sincronia das informações. O barramento de dados serve para trafegar dados e o barramento do endereço serve para levar uma informação até uma determinada posição de memória para que aquela informação seja armazenada nas memórias. Tranquilo? Então, são esses 3 barramentos que existem em uma estrutura básica de computador. Um outro assunto é a representação, né, dos dados. Quem teve a oportunidade de ver, eu coloquei no grupo uma imagem, ainda há pouco antes da aula, sobre... Deixa eu ver se eu abro aqui para recordar. Quem teve a curiosidade de ver a imagem, eu coloquei no grupo aí, antes da aula. Foi a colorida ou foi a preto e branco? Foi a preto e branco. Onde eu trago lá o Word, o que é um byte, o que é um nibble. Um grupo de 8 bits. O que é bit? Bits são aqueles caras que podem ser ou 0 ou 1. Então, se eu tenho, por exemplo, uma informação assim, pinga, 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 pinga. Tem quantos bits aqui nas nichos que eu escrevi aqui agora? 8. 8 bits. 8 bits ou um byte? Um Um byte. byte. Ou 8 bits? Ou tanto faz? Não, um byte. Um byte ou 8 bits? Eu Um acho byte. que as duas formas são corretas, né, Thiago? Uhum. Ou É você porque pode dizer que tem 8. 8 Pois não. bits e 8 bits formam um byte. Isso. É isso mesmo. 8 bits, um byte. Então, tanto faz dizer que são 8 bits ou um byte. É a mesma coisa. Tá? E um grupo de 4 bits. Eu tenho... Também é correto dizer que isso aqui também significa 2 nibbles. É correto? É correto. Sim, é correto. Então, tanto faz eu dizer que são 8 bits, equivale a 1 byte. 4 bits equivale a 4 bits equivale ao quê? A Unip. Nível. A um nibble. Então, 4 bits, um nibble. 2 nibbles equivale a 1 Um byte. byte. Então, é importante ter essa ideia aqui, que são bits. Bit é tudo que é 0 ou 1. Byte, 8 bits. E um nibble, 4 bits. 2 nibbles, 8 bits, 1 byte. Tá? É importante ter em mente essa equivalência aí. Eu já vi pessoal fazendo o exame teórico e comentando a respeito disto aí, dessas equivalências. Tranquilo? E normalmente, a gente diz que uma palavra, ou melhor, existem palavras que, por exemplo, podem ter 16 bits, existem palavras que podem ter 32 bits, e assim sucessivamente. Quando eu trafego informações, um dos protocolos mais conhecidos é o ARINC 429. Tá? Se você for ao Google dar uma pesquisada sobre o ARINC 429, você vai ver que são 32 bits. Tá?
32 bits. Ou seja, a palavra, né, que tem uma mensagem, contém alguma informação útil para o ARINC 429 como protocolo de comunicação, a palavra dele tem 32 bits. O ARINC 429 poderia ter sido criado lá quando o cara criou 64 bits. Né? A palavra dele teria 64 bits. Para o ARINC 429, um protocolo que a gente já comentou em alguma aula aqui, por exemplo, a palavra dele tem 32 bits. Cada partezinha ali significa uma informação diferente. Tranquilo? Pessoal, dúvida até aqui? É um assunto estritamente teórico, né, mas que tem igual importância em relação aos cálculos no exame teórico da ANAC. Querem perguntar algo? Tá tranquilo. Aparentemente, né? Armazenamento de dados. Pelo menos até Sim. aqui, né? Até aqui nos ajudou o senhor. Vamos em frente. Armazenamento de dados. Temos a memória ROM, tá? Para a característica da memória ROM. É a memória não volátil. Por quê? Não volátil. Porque ela permanece intacta, né? Os dados permanecem armazenados quando a energia elétrica é desconectada. Então, ainda que eu remova, desligue o equipamento, ela permanece, guarda a informação de memória através da memória ROM. Então, a memória ROM não perde a sua informação, ela não volátil. Já a memória RAM, memória de acesso aleatório, ela vai perder a informação quando a energia é desligada ou desconectada. A única exceção que chama sua atenção aqui são as CMOS de baixo consumo, baixa potência, que ela vai permanecer, né, permanecer ali a informação através de pequenas baterias. A bateria CMOS no computador que vai, quando você desliga o computador e liga, os dados, por exemplo, de hora e data permanecem. Permanece porque existe aí, o pessoal chama de bateria de setup, a bateria CMOS RAM. A bateria da BIOS. A bateria da BIOS é um exemplo disso aí, de manter os dados de tempo e data ainda presentes. Mas para exame da ANAC, sabe que memória CMOS, né, RAM de baixo consumo, elas armazenam a informação, sim, devido a uma pequena bateria conectada a elas. Tá? É a exceção que resta. Tiago, Pois não. essa bateria, no caso, pode ser chamada bateria primária e a secundária? E até onde eu sei, só tem uma para esse tipo de memória. Certo, Essa bateria auxiliar para poder manter, geralmente de 3,3 volts. A maioria certo. dos microprocessadores são dessa maneira. Então, não sei se seria correto. Desculpa a ignorância, não sei. Mas eu só sei que tem uma. Se Certo. tem outra, eu não conheço, entendeu? Eu estou te perguntando bom. porque isso caiu na minha prova de aviônicos, relacionada à CMOS aí, falando sobre a bateria primária e a secundária. Eu vou, na próxima aula, se você me permitir, eu vou copiar essa questão, porque eu tenho ela aqui no pacote do HMMA e vou trazer o conhecimento de todos aí, até para Traz para acrescentar. a gente discute. Ok, Ou manda no privado do Diego, se tu achar antes, aí ele me manda, eu tenho tempo de olhar e ver, pesquisar referências e discutir aqui se é possível de anulação, se está correto, se não está, entendeu? certo. Quanto mais rápido você puder fazer isto, quando você Ok. tiver um tempo livre aí, vai Tá bom. ajudar todo mundo aqui. Tá bom, obrigado. Valeu. Tem aqui alguns exemplos de computadores, né? A gente vai estar no final da aula já, de computador de aeronáutica.
Você vai trabalhar com aeronave, com Gleason Repeat, cheio de DUs lá. Tudo que eu um computador, MCDU, onde você vai selecionar frequência, plano de voo, que o outro pode fazer uma cara de coisa, é um computador. Displays, MFD, TFD, são as DUs, né, Display Units, todos eles são computadores, tá? A maior unidade modular de aviônica é um computador também. O MRC, o gabinete modular de rádio, também são computadores. E, não menos importante, o reloginho que o piloto vai utilizar para tempo transcorrido, tempo de voo, tempo restante, também é um computador, né, alimentado por 28 volts DC, normalmente da bateria, e tem a sua complexidade interior, tem um microprocessador, tem um multiplexador, a gente já viu que é multiplexador, memórias, toda aquela estrutura básica que nós vimos anteriormente, tem aqui também, não menos, não diferente. Circuito de armazenamento, de controle de software feito pela memória ROM, a memória RAM, que armazena algumas informações, né, e trafega informações através do ARINC, né, código informações através de ARINC 429. Tranquilo? Então, um exemplo aí de computador, um reloginho para tempo transcorrido, por exemplo, utilizado em algumas aeronaves. Um outro exemplo, parte de coleta de informações também para DF-DAO, que são unidades que coletam dados da aeronave e armazenam, enviam até alguns dispositivos para análise posterior, que são os chamados QARs. Também tem uma estrutura de microprocessador, algum deve estar em memória aqui, dispositivo de entrada e saída, memória flash, falamos na aula anterior de que são memórias flashes, tá? Preste atenção nisso aqui, é importante. Tranquilo? Mas usamos computador utilizado aí em aeronaves. Bom, dito isto, vamos ver hoje um pouquinho diferente a dinâmica desta aula. Aproveito aqui e perguntar, questão de número 1, o que você marcaria? A letra Q aqui representa quem nessa estrutura básica de computador? Alfa, Bravo, Charlie. Memória RAM, dá e recebe informação. ROM? Vocês colaram de algum lugar, não é possível. Aham. É a letra Bravo, então? Sim. Positivo. Alfa. Alfa, Bravo, Charlie. E aí, quem dá mais? ROM, ROM, por quê? porque ele só recebe e transmite. E a RAM, ela recebe e transmite da... Deixa eu me lembrar aqui o nome da... O que diferencia aqui é a bidirecionalidade, né? Isso. Isso aqui é o barramento de controle. Não tem a ver com Barramento de dados. o barramento de dados tem uma bidirecionalidade diferente, que aqui é só em um sentido, da memória em direção ao barramento. Então, Quebec é a memória ROM, porque é unidirecional. Quem tem a bidirecionalidade é a memória que armazena dados. Você consegue escrever, consegue ler dela. Tranquilo? Muito bem, quem respondeu abraço, e quem não respondeu sabe que é a memória ROM. Tem a unidirecionalidade, e a memória RAM tem a bidirecionalidade. No barramento de dados, no database. 2. Deixa eu apagar para não interferir no pensamento de vocês. Quem é o barramento de endereço? É o Tango e Uniforme Vitor. Tango, letra alfa. Tango, né? Então aqui é o Bus Address.
Tudo isso aqui faz parte do barramento de endereço, é quem escreve nas memórias da CPU para as memórias. Então, 2, tango. 3. Aqui só tem um espacinho que eu acabei de dividir a palavra. 3. É bravo, né? Por quê? Eu acabei falando, na número 1, sem querer, me prestou atenção. Que tipo de É memória é memória essa aqui? RAM, é leitura e Leitura escrita é a memória RAM. RAM. É Romeu ali, né? Memória RAM. E a memória RAM está expressa pela letra Romeu. Romeu. Então, alternativa a letra Bravo. Bravo. Se tu entendeu isso aqui, pô, a aula para mim foi satisfatória. Se tu não entendeu, veja de novo, assista 1, 2, 3, até ficar bem claro este diagrama bloco aqui, que vai te ajudar bastante se, porventura, esses assuntos estiverem ocorrendo no seu exame teórico, quanto à estrutura básica do computador. E na próxima aula, amanhã no caso, às 20 horas, nós veremos a parte de CPU, unidade lógica, aritmética, enfim, uma pancada de elementos que tem dentro da CPU. A gente vai pegar a CPU agora e vai dar uma explodida.